Aqui no voto, presidente, eu coloco eu coloco 13 atos sequenciais, momentos que demonstram a interligação dessa organização criminosa para a consecução dos seus objetivos. E nesses 13 momentos, eu pontuarei o que as provas apontam, o que a acusação e a defesa disseram em relação a todos os réus. O líder acusado da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, o réu colaborador, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. O primeiro ponto é exatamente a utilização de órgãos públicos pela organização criminosa para o monitoramento de adversários políticos e para estruturação e execução da estratégia, e nesse momento, em junho de 2021, os primeiros atos executórios foram praticados para atentar contra o Poder Judiciário e principalmente contra a Justiça Eleitoral, desacreditando-a e já para deslegitimar o eventual resultado negativo nas eleições de 2022, desacreditando a própria democracia. Na sequência, temos os atos executórios, e aí já públicos, com graves ameaças à justiça eleitoral, que derivam de toda a preparação e utilização dos órgãos públicos, que o item 1 irá demonstrar. A live do dia 29/7 de 2021, a entrevista de 3 de agosto de 2021, a live de 4/8 de 2021, todas com graves ameaças e grande divulgação massiva de desinformação em relação à justiça eleitoral. A sequência dos atos executórios planejados pela organização criminosa com a tentativa, com emprego de grave ameaça, de restringir o exercício do Poder Judiciário no famoso 7 de setembro de 2021. Ainda, na mesma sequência, a reunião ministerial de 5 de julho de 2022, que foi sucedida poucos dias após pela reunião com os embaixadores em 18/7 de 2022. Também, na sequência de atos executórios dessa organização criminosa, temos a utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. E a utilização indevida da estrutura das Forças Armadas em relação ao relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação do Ministério da Defesa. Também, na sequência do voto, demonstrarei os diversos atos executórios das infrações penais imputadas pela Procuradoria-Geral da República após o segundo turno das eleições, demonstrando o caráter golpista dessa organização criminosa. A live realizada em 4 de novembro de 2022, as ações de monitoramento das autoridades em 21 de novembro de 2022, a representação eleitoral para verificação extraordinária que foi feita para tentar jogar mais dúvidas ainda em relação às eleições, a reunião dos Forças Especiais, os chamados Kids Pretos, em 28/11 de 2022, a elaboração da carta ao comandante, os atos violentíssimos que todos se recordam, no dia da diplomação do então presidente e vice-presidentes eleitos, em 12 de dezembro de 2022, com tentativa, inclusive, de invasão na Polícia Federal, a tentativa de bomba, a colocação de bomba, que acabou não explodindo, graças a Deus, no aeroporto, em 24/12 de 2022, e atos violentos também, as ameaças realizadas em 25/12, também 2022. Na sequência, e tudo dentro desse planejamento e dos atos executórios da organização criminosa, será analisado o plano Punhal Verde e Amarelo com a Operação Copa 22. E também os atos executórios seguintes ao planejamento Punhal Verde e Amarelo. O monitoramento do presidente eleito, que foi realizado,
do atual presidente, a Operação Luneta, Operação 142 e o discurso pós-golpe. Também será detalhada a questão da minuta do golpe de Estado e apresentação aos comandantes das Forças Armadas, inclusive com a sequencial pressão e ameaças, não só aos comandantes que não aderiram, mas também aos seus familiares. A tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 e a apuração constante nos autos da existência e o planejamento num gabinete de crise após a consumação do golpe de Estado.